Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar lendo aqui, é apenas uma leitura do conhecimento gerais do IBGE, retificado de acordo com a última atualização, dia 23 de 2 de 2006. É uma leitura para estar acompanhando assim o material impresso. Então, eu vou fazer a leitura de cada capítulo. Então, hoje vai ser a leitura do capítulo 1. Então, missão, visão e valores institucionais. Breve histórico da instituição. Durante o período imperial, devido à necessidade do governo de obter dados estatísticos para melhor conhecer o país, criou-se em 1871 a Diretoria Geral de Estatística, o DGE, com subordinação ao Ministério e o Secretário de Estado dos Negócios do Império, para organizar as atividades estatísticas nacionais e realizar, no ano seguinte, o primeiro recenseamento feito no Brasil. Com a instalação da República, o novo governo reorganizou o DGE e ampliou suas atividades, implantando o Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos. Esse órgão nacional de estatística realizou em 1889 até 1931 13 recenseamentos gerais, em 1890, 1900, 1920, até ser extinto após a Revolução de 1930. As suas atribuições foram repartidas entre os ministérios. Mário Augusto de Freitas, um pensador atuante do Ministério da Educação, observou a necessidade de um órgão capacitado a articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando as ações dos serviços especializados em funcionamento no país. Com a ajuda de outros homens ilustres, convenceu o presidente Getúlio Vargas a criar, em 1934, o Instituto Nacional de Estatística, o INE. Assim, pelo decreto número 24.609, de 6 de julho de 1934, foi criado o Instituto Nacional de Estatística, entidade de natureza federativa, tendo por fim, mediante a progressiva articulação e coordenação das 3 ordens administrativas da organização política da República, bem como a iniciativa privada, promover e executar ou orientar tecnicamente em regime racionalizado o levantamento de todas as estatísticas nacionais. O Instituto só foi devidamente instalado em 29 de maio de 1933, sob a presidência e então ministro das Relações Exteriores, José Carlos Macedo Soares. Mais tarde, esse instituto passou a denominar-se Conselho Nacional de Estatística. Nesse ano, como consta a resolução número 18 do Conselho Nacional de Estatística, CNE, fala-se da necessidade de organização do Conselho Brasileiro de Geografia, a CBG, como órgão central de um sistema coordenador das instituições geográficas nacionais. No ano seguinte, o decreto número 1557, de 24 de março de 1937, que cria o Conselho Brasileiro de Geografia, o CBG, integrando-se ao CNE, sob a mesma presidência, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes à do órgão de estatística. Na resolução número 31 do Conselho Nacional de Estatística, CNE, estava instituída a expansão do território de estatística brasileiro, com seus serviços de estatística e geografia trabalhando em mútua cooperação, surgindo aí um novo nome para o Instituto. A nova denominação do Instituto de Estatística chegaria 6 meses depois, por intermédio do decreto número 218, de 26 de janeiro de 1938, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Este criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
Desde então, o órgão identifica, mapeia e analisa o território, conta a população, mostra a economia, evolui através do trabalho e da produção de pessoas e revela como elas vivem. De forma resumida, no quase 80 anos de existência do IBGE, a instituição e seus servidores estiveram vinculados ao governo federal da seguinte forma. Entre 1936 a 1967, o instituto, que viria a se chamar IBGE, esteve vinculado diretamente à presidência da República, e os servidores eram regidos pela legislação do funcionalismo público. Em 1967 e 1990, com a criação do IBGE pelo decreto número 161, de 13 de 2 de 1967, os servidores passaram a ter contratos de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalhador, a CLT. Nesta época, o IBGE passou a estar subordinado ao Ministério da Área de Planejamento, Fazenda ou Economia. Quando foi promulgada a Lei nº 5.878, de 11 de maio de 1973, que dispõe sobre a fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Instituto estava sujeito à supervisão do Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. A partir de 1990, já na vigência da Constituição de 1988, o IBGE e todos os seus funcionários passaram a ser regidos pelo regime jurídico único, o RGU, estabelecido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Encontra-se vinculado ao então denominado Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Em 1993, com a Lei nº 8.691, de julho de 1993, o IBGE passou a fazer parte do Plano de Carreiras para áreas de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das autarquias e das fundações federais, assim sobre o RGU, porém vinculado ao Ministério do Planejamento. A partir de 2006, a Lei nº 11.355, de outubro de 2006, instituiu o Plano de Carreiras e Cargos do IBGE, composto por cargos regidos pelo RGU, sendo o IBGE um órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Missão, visão e valores. Missão. A missão deve declarar sucintamente a razão de ser da instituição, a finalidade de sua existência, revelando o que ela faz e para que faz. A missão do IBGE procede essencialmente do bem público que produz. A informação, na medida em que ser uma base informal capaz de atender às necessidades de todos os setores da sociedade. Atores como governos, empresas, cidadãos estarão embasando suas decisões e informações fragmentadas e impressas. Retratar o Brasil como informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e o exercício da cidadania. Essa é a missão do IBGE. Visão. A visão é uma organização direcionada aos seus rumos e descreve o futuro desejado em um tempo predeterminado. Ela produz como organização que quer ser vista e reconhecida, projetando as oportunidades futuras e concentrando esforços na busca de oportunidades. Visão do IBGE para o ano 2020. Ser reconhecido e valorizado no país internacionalmente pela integridade, relevância, consistência e excelência de todas as informações estatísticas e geográficas que produz e determina em tempo útil. Valores. Conjunto de crenças impulsionadoras de comportamentos cotidianos a serem seguidos por seus membros e que garantem ao IBGE o papel de provedor independente de informações para o país. A percepção clara com relação aos valores é crucial, pois são eles que dão sustento à filosofia da organização,
a qual engloba a natureza, a função e o objetivo das ações em que se está envolvido. Para o IBGE, foram identificados 5 valores fundamentais que devem nortear os servidores da instituição no desempenho de suas atividades. São eles: ética. Ética é a dignidade e a consciência dos princípios morais que regem a ação humana na organização. De acordo com preceitos constitucionais, a ética do serviço público, no caso da produção de estatística e geocientífica do IBGE, é agir de modo a manter confiança nas informações oficiais, tomar decisões com independência de acordo com as considerações estritamente profissionais, como princípios científicos e com a garantia do sigilo das informações individualizadas que levantam para as suas pesquisas. Transparência é garantir o acesso à informação, dando publicidade aos dados produzidos pela instituição e as formas científicas adotadas sobre as fontes, métodos e procedimentos, obedecendo às regras da confidencialidade dos dados individualizados. É também criar espaço de interlocução com usuários na implantação de novos projetos ou revisão dos existentes e nortear as grandes mudanças projetadas com impacto nas informações oferecidas à sociedade. No âmbito da gestão organizacional, além de fornecer o processo de comunicação interna, o IBGE deve tornar público todos os seus atos de pessoal e de gasto público. Responsabilidade é ter o dever de prestar informações estatísticas e geocientíficas de qualidade para o governo e sociedade, assumindo todas as consequências dos seus atos e procedimento na produção e disseminação de informações. É também aprimorar procedimentos de coleta de dados que minimizam a carga dessas atividades sobre os informantes. Significa ainda zelar pelo patrimônio e os recursos financeiros públicos. Imparcialidade é honrar o direito de todos, o governo e sociedade, à informação pública de qualidade e de utilidade, oferecendo dados e análises independentes e os objetivos sobre a situação econômica, demográfica, social, ambiental e geocientífica, com a garantia de igualdade de acesso e sem nenhuma interferência no resultado obtido. Excelência é buscar sempre o aprimoramento da produção e divulgação de informações estatísticas e científicas, mantendo o rigor metodológico, técnico e operacional, com padrões de qualidades reconhecidos nacional e internacionalmente. É também garantir uma gestão de excelência no que se refere aos recursos humanos, materiais e financeiros. E com o objetivo de cumprir a sua missão, o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção de pessoas e informa como a população vive. Ao revelar a situação econômica, social e demográfica na perspectiva do espaço territorial nacional, o IBGE faz um retrato objetivo do país, provendo a sociedade e os governos com informações estatísticas e geocientíficas oficiais e confiáveis. Para saber mais informações sobre a instituição, acesse o www.ibge.gov.br. Finalizamos o primeiro capítulo. Tchau, tchau.